Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. O time do Corinthians que vai a campo amanhã, no momento que sai um golaço do América Mineiro, do gol do Índio Ramírez, Copa do Brasil, jogo da volta, primeiro jogo, o América já tinha vencido a equipe do CSA por 3-0, agora marca o quarto gol no placar agregado, o primeiro na partida de hoje, um golaço do Índio Ramírez de fora da área, cortou e mandou na gaveta o Coelho mais do classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas agora a pauta é o Corinthians, porque o Timão também joga a Copa do Brasil, amanhã entra em campo para pegar a Portuguesa do Rio de Janeiro, quem traz as informações é a Isabelle Moraes. Boa noite, Isa. Oi, Solé, boa noite para você também, para a Gabi, para os nossos ouvintes. Também dar as boas-vindas ao Felipe, né? Seja muito bem-vindo à casa. Curioso, hein? Vai ser curioso o Felipe Melo no programa do Neto. O PDV já brincava, mas claro, seja super bem-vindo. Vamos todos juntos na equipe de esportes da RB. Falar então da equipe do Corinthians, que amanhã enfrenta a Portuguesa às 9h30 da noite, 1-1 o jogo da ida. Lembrando que já não temos mais, né, o gol qualificado, o gol fora de casa. Então mesmo que o Corinthians tenha feito aquele golzinho lá fora de casa, se der novo empate, 0-0, 1-1, 2-2, assim por diante, cobranças de pênaltis vai definir o classificado para as oitavas de final. Lembrando também que para a próxima fase da Copa do Brasil, as oitavas, definição dos confrontos por sorteio. Então não tem nem ainda a possibilidade de chaveamento, de falar se passar vai enfrentar quem. Ainda não sabemos, porque só sorteio vai definir os classificados para as oitavas. O Corinthians quer, vocês já falavam, né, Soler, claro, sobre a premiação também, 3 milhões de reais para quem avançar para as oitavas de final. O Corinthians que já entrou na terceira fase, diferentemente da Portuguesa, que já vinha lá das fases iniciais. Antes de dar as informações do Corinthians, só também chamar o nosso ouvinte, porque logo mais no Esporte em Debate, por volta de 8 da noite, o técnico da Portuguesa do Rio de Janeiro, o Felipe Surian, vai atender a equipe do programa Esporte em Debate. Então legal também para acompanhar o Felipe Surian, que está há pouco tempo no comando da Lusa, apenas um jogo. Ele estreou no último fim de semana contra o Paraná, depois da demissão do antigo treinador. Então ele vai conversar com a gente na Rádio Bandeirantes antes desse segundo jogo, que vai ser contra o Corinthians amanhã na Neoquímica Arena. Expectativa do Corinthians pela situação de Jô. Eu já consultei a assessoria do Corinthians, nós não temos acesso, né, ao treino, para saber se o Jô foi aos trabalhos hoje, né, se ele chegou a treinar. Ainda não tive retorno do Corinthians, estava dando uma olhada nas redes sociais do clube, eles postaram alguns vídeos das atividades de hoje, não vi o Jô nesses vídeos e nem nas fotos que foram divulgadas do treino, mas ainda não posso cravar se o Jô treinou ou não, a expectativa se ele vai ter condições de participar da partida, até porque ele sentiu dores no joelho esquerdo, sequer foi para Bragança Paulista, não foi relacionado, né, para o jogo do último fim de semana contra o Bragantino, e esse Corinthians ainda é um mistério, né, o Vitor Pereira de fato não firmou uma equipe. Lembra quando a gente falava muito sobre a equipe do Abel, por exemplo, né? O Palmeiras rodava muito a equipe, uma dificuldade às vezes de manter o mesmo time, até por questões de desgaste. Mas hoje, por exemplo, o Palmeiras é muito mais fácil da gente chutar um provável time titular que o Corinthians, por exemplo. Tem alternado muito o Vitor Pereira, até com as opções de ataque, né? Tem ainda a questão do Roger Guedes, que os torcedores têm acompanhado pelas redes sociais. Roger Guedes que reclamou de não ser titular em relação ao Vitor Pereira. Ficou no banco de reservas contra o Deportivo Cali, sequer entrou para a partida, viajou, foi relacionado, mas não entrou. Contra o Bragantino no último fim de semana foi titular, mas deixou o campo, foi substituído. A bola pouco chegou ao Roger Guedes, quando chegou ele pouco fez. Mesmo sendo aí o artilheiro da equipe, não só na temporada com 7 gols marcados, mas no Brasileiro com 3 gols marcados, não é um titular absoluto desse time do Corinthians, né? Então pode ser que o Roger Guedes comece entre os titulares, pode ser que não. É difícil projetar um Corinthians, né, Soler e Gabi, mas claro, ainda é um momento aí de o Vitor Pereira entender o seu elenco. Foi um questionamento, inclusive, que eu fiz na coletiva ao VP depois do jogo contra o Bragantino, que o Corinthians agora tem sequência pesada, vai enfrentar a Portuguesa amanhã, e aí 1-1 no jogo da ida, ainda super em aberto, valendo vaga nas oitavas de final. Sábado tem o Internacional, que é um rival histórico da equipe do Corinthians lá no Beira-Rio, e aí na semana que vem, terça-feira, Bombonera encara a equipe do Boca fora de casa pela Libertadores, e no fim de semana que vem, Neoquímica Arena contra o São Paulo. Então vai ter em sequência 4 jogos, um jogo que pode dar adeus ou continuar na Copa do Brasil contra o Boca, que por mais que o Corinthians seja líder do seu grupo, se perder, pode ficar ainda mais
mais em aberto no seu conjunto, e os clássicos aí, um clássico local contra o São Paulo e um clássico nacional contra o Internacional. Ele disse que vai escalar de acordo com a condição física dos seus atletas. E aí a gente fica na expectativa desse timão para amanhã, né? E por falar em condição física, Isa, primeiro boa noite pra você. Queria que você atualizasse o momento, a situação do Fagner. Não sei se você tem já essa informação, se ele deve estar no jogo da Copa do Brasil já, ou só aparece na partida contra o Internacional, ou não, só no jogo pela Libertadores contra o Boca Juniors. Você tem alguma atualização sobre o lateral? O Gabi, ele teve uma entorse no tornozelo, para amanhã não, praticamente descartada a presença do Fagner para o jogo contra a Portuguesa. Contra o Inter também é difícil, mas a expectativa do Corinthians é de que ele participe do jogo contra o Boca. E qual que é a situação? Porque o Corinthians não inscreveu o Rafael Ramos na Libertadores, né? Rafael Ramos chegou já com a Libertadores em andamento, então o lateral direito português só vai poder entrar, só vai poder ser inscrito em caso de classificação do Corinthians para o mata-mata, o que o Corinthians espera que aconteça. O João Pedro não foi relacionado para os últimos jogos com desconforto na coxa. Num cenário que foi contra o Deportivo Cali, quando o Fagner machucou ainda aos 4 do primeiro tempo, sem o Rafael Ramos, que não está inscrito, e sem o João Pedro, que não foi relacionado, o técnico Vitor Pereira improvisou o Lucas Piton, né? E a gente até ficou um pouco surpreso, porque ele poderia ter colocado o Duqueiroz improvisado, ou então ter deslocado o João Vitor da zaga, mas não. Naquele jogo contra o Deportivo Cali, que foi o da lesão do Fagner, o Lucas Piton foi improvisado na direita. O Corinthians trabalha com um cronograma de tentar o Fagner para o jogo contra o Boca. Por quê? O Corinthians encara amanhã em casa, aqui em São Paulo, a Portuguesa, viaja no fim de semana para o Sul, né, para o Beira-Rio, para enfrentar o Inter no Beira-Rio, e não volta para São Paulo. O Corinthians vai com a delegação que viajar para o Sul, de lá vai para a Argentina, porque claro, não tem, por questão logística, não tem nenhum sentido voltar para São Paulo. Então enfrenta o Inter no Sul no sábado e com essa mesma delegação já vai para a Argentina. Então o Fagner deve ir com a delegação e a expectativa é de preservá-lo contra a Portuguesa e contra o Inter para talvez entrar contra o Boca. E aí, se não der contra o Boca, improvisar o Piton, ou então o Duqueiroz, ou o João Vitor, que não teria nenhum lateral direito à disposição, considerando o cenário que o João Pedro não voltaria ainda com desconforto na coxa, e aí o Fagner, numa projeção também otimista, voltaria contra o São Paulo no fim de semana que vem. Mas esse é o cronograma, é ir acompanhando a situação do Fagner, que não teve fratura, foi uma situação um pouco mais leve, que é entorse, talvez para voltar contra o Boca na semana que vem, Gabi. E aí, a nota triste desta terça-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Sport e Corinthians se enfrentaram na Ilha do Retiro e torcedores organizados do Sport invadiram o setor onde estavam torcedores do Corinthians, torcedores comuns do Corinthians agrediram e roubaram esses torcedores. A partida chegou a ficar paralisada por um tempo pela arbitragem e, infelizmente, a falta de segurança, né, em jogos de categorias de base a gente sabe que, infelizmente, o policiamento é muito menor, a segurança é muito menor e esses bandidos acabaram aproveitando, né? Ali tinha alguns corintianos querendo assistir, né? Corintianos que moram no Recife, corintianos que não têm a possibilidade de acompanharem o time profissional de perto, foram acompanhar um time de base e acabaram sendo agredidos e roubados pelos torcedores do Sport. Então, a gente lamenta demais esse fato e torce para que as autoridades possam correr atrás desses criminosos e devolvam, né, os pertences desses corintianos e coloquem essas pessoas na cadeia, até porque agressão também é crime. Eu Solé, só um detalhe sobre. Perdão, Gabi, só um detalhe sobre isso. Não tinha policiamento na partida, o que é um absurdo. Sim. De acordo com o delegado do jogo, não tinha policiamento porque o Sport, o clube mandante, não solicitou o policiamento. E aí fica uma situação extremamente preocupante, né, e delicada. O Sport eliminou o Corinthians, venceu o Corinthians por 1-0, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil Sub-17. E por mais que. E por mais que seja jogo de categoria de base, é obrigatório ter policiamento. Sim, não teve a cobrança de ingresso também, foi doação de alimento, enfim. Uhum. E às vezes pensa que por ser categorias de base, tem menos apelo do que o time profissional, que não demanda, né? Mas um absurdo não ter policiamento. Parece que algumas viaturas que faziam ronda nos arredores do estádio, para outras demandas mesmo da cidade, que foram acionadas muito rapidamente por esses torcedores do esporte que foram para visitante. Eles foram acionados por moradores ali próximos da Ilha do Retiro, que filmaram dos seus apartamentos essas agressões, aí acionaram a polícia, mas quando chegaram, os torcedores do Sport já tinham batido e roubado os corintianos. Então,
extremamente lamentável essa situação, principalmente pelo que relatou o delegado da partida, né? Se o delegado da partida relata que não tem policiamento, ele não devia nem ter deixado essa partida ser iniciada e o esporte deveria ter sido punido e até mesmo perder a partida por WO, porque é regulamento, é regra. Jogo de futebol, independentemente da categoria, ele precisa de policiamento, exatamente para que esse tipo de coisa não aconteça. É igual a ambulância, né? Claro que a ambulância é para um outro tipo de demanda, mas a bola não pode rolar. Tanto é que se algum jogador acontece algo no campo e ele precisa ser deslocado para um hospital urgentemente, o jogo não pode ser iniciado enquanto uma outra ambulância não estiver ali à beira de campo para alguma eventualidade. Policiamento é da mesma forma. E aí vale eu dar um outro contexto também, que desde fevereiro de 2020, as principais torcidas organizadas de esporte, Santa Cruz e Náutico, estão extintas. Então, assim, tecnicamente, a principal, no caso do esporte, que é a torcida jovem, ela nem pode comparecer ao estádio. Então, às vezes, a gente associa muito, né? Se tem a torcida organizada, tem violência. Se ela foi extinta, não tem mais violência, não. Extinguiu a principal torcida organizada do esporte, mas não extinguiu a violência, né? E aí é tão bizarro e é tão bizarro porque vendo as imagens, né, como você bem relatou, elas foram extintas e os torcedores que entraram nesse jogo sem policiamento estavam com a camisa do organizado. Pois é. E aí das medidas, né, que não são efetivas. Exatamente. Tá certo, Isa. Repete aí o provável time do Coringão, vai. Vamos colocar o hino do Coringão. Vou dar um provável bem provável. Um provável aí que pode ser. Que pode ser mesmo. E mais um provável Corinthians para amanhã contra a Portuguesa com Cássio no gol, Rafael Ramos na direita, Copa do Brasil ele pode jogar, Gil e Raul Gustavo na zaga, com o Piton voltando à esquerda, o Bruno Melo atuou contra o Bragantino. Um provável meio de campo com Duqueiroz, Maicon e William ou Juliano, lá na frente Roger Guedes, Júnior Moraes e Mantuan. É um provável mesmo que o Roger Guedes já não tinha atuado contra o Deportivo Cali, foi titular contra o Bragantino, pode pegar essa sequência. Júnior Moraes entrando nos últimos jogos, pode ganhar uma possibilidade como titular, e o Mantuan hoje é o queridinho de Vitor Pereira. Os números dele são muito interessantes, muito interessantes, cresceu muito. O camisa 31, mas repetindo um provável timão com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Piton, Duqueiroz, Maicon e William, Roger Guedes, Júnior Moraes e Mantuan. Uma grande chance de não ser isso aqui, viu? Solé, também Gabi e o Felipe. Mais uma vez, grande abraço, Felipe, seja super bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Obrigado.